Olá, vamos aqui hoje desmistificar mais um mito da psiquiatria biológica e as suas argumentações a favor dessa fábula, dessa alegoria da doença mental enquanto causa biológica. E parece que hoje muito do trabalho epistemológico não se dá mais em interpretar o mundo como se dava nos primórdios da evolução dos seres humanos na Terra, né? Os seres humanos tentavam, nos primórdios, interpretar as coisas que aconteciam à sua volta, aquilo que aparecia de forma muitas vezes espontânea, como a chuva, o trovão, o raio, o terremoto, e incapaz de ter uma explicação para essas coisas a partir do desenvolvimento do córtex cerebral, e os seres humanos começam a conseguir simbolizar, ter uma linguagem, um pensamento simbólico, na verdade, começam a interpretar a realidade e fazer criações a partir, né, em cima do que aparece. E aparecem os mitos, aparecem os deuses, aparecem explicações fantásticas. Mas parece que hoje o nosso trabalho epistemológico não é de interpretar o que aparece, mas de desinterpretar o que já vem interpretado por aqueles que passam as informações para nós. Então, nossa grande questão cognitiva hoje não é mais a interpretação de textos, é a desinterpretação destes textos, dessas linguagens que se apresentam para nós através desses meios que já têm por trás os seus interesses, as suas interpretações, para manipular o nosso conhecimento, né, e as nossas crenças. E a psiquiatria biológica é uma dessas, né? Essas informações já vêm interpretadas, misturadas, com as intenções de manipulação do nosso pensamento, das nossas crenças, da nossa epistemologia básica. E uma dos argumentos que se usa na psiquiatria biológica é a respeito de que dar um remédio, um psicoativo, uma droga psiquiátrica para uma criança, para um adolescente, é o mesmo que dar insulina para diabetes. Se você tem um filho que tem diabetes e tem que dar insulina, você não vai dar? Claro que você vai dar. Então, dar um psicotrópico para uma criança ou para um adolescente é o mesmo que dar insulina para diabéticos. Aqui já começa a primeira falácia das categorias. Falácia das categorias, sempre lembrando de Russell, Edmund Russell, da má apropriação de uma categoria, ou da linguagem de uma categoria, passando para outra, sem maiores explicações. Então, aqui já temos um erro epistemológico grave, que é tratar uma categoria do mental como se fosse uma categoria do físico, do biológico. Só já tem que ter uma explicação muito maior do que simplesmente dizer isso. Então, já temos aqui de cara um erro categorial epistemológico grosseiro, que é comparar uma categoria com a outra. A outra questão, já falei em outros vídeos, da Joanna Moncrieff, que ela separa o modelo das drogas médicas entre o modelo centrado na doença, que são as drogas como a insulina para diabetes, que tem uma doença objetiva, das quais conhecemos bastante sobre ela, temos maneiras de medir essa doença e temos a noção muito exata de como essa doença atinge, sua etiologia, temos uma ótima compreensão de como a insulina realmente regula o metabolismo da glicose, porque o órgão é atingido por uma doença que existe, há teste laboratório, né, para determinar
as questões, os níveis da diabetes, da insulina. Há todo um aparato tecnológico, objetivo, real, não mitológico, nem de fábula, nem alegórico, real, que nos leva em direção ao conhecimento, as melhores práticas para uma diabetes, porque ela existe. A doença, normalmente, na medicina, nas drogas que são centradas, no modelo de droga centrada na doença, normalmente, essas drogas vêm após aparecer a doença, assim como o câncer, assim como a AIDS, assim como outras doenças. Há um número de registros, de datas, de dados a respeito das causas, dos sintomas dessa doença, e a partir daí é que se vão atrás de fazerem remédios, drogas a respeito disso. E tem o modelo de droga centrado no comportamento, não na doença. Um modelo de droga centrado na própria droga, nos efeitos que essa droga proporciona. Então, já vimos também que as drogas, os modelos de drogas centrados na doença, que são as drogas médicas, elas podem ter efeitos colaterais porque elas atingem objetivamente uma doença, um órgão específico. O modelo de droga centrado na própria droga não tem efeitos colaterais, porque os efeitos que a droga proporciona são os efeitos dela mesma. E nesse modelo está, por exemplo, coloca a Joana Moncrieff, a bebida alcoólica. Ela não atinge nenhuma doença, nenhum desequilíbrio estrutural, biológico no corpo da pessoa, mas ajuda ela a tomar, quando ela toma 1 ou 2 doses de álcool, se sentir mais à vontade e socializar melhor, tirar um pouco da sua vergonha e falar com as pessoas. É exatamente esse é o modelo de drogas centradas na droga, nos seus efeitos, que está as drogas psiquiátricas. Elas não atingem nenhum desequilíbrio químico no cérebro, nenhum problema biológico ou físico nas pessoas. Se alguém quer dizer, psicólogo, psiquiatra, psicanalista, que dar um remédio psiquiátrico, psicoativo para uma criança ou adolescente é o mesmo que dar insulina para diabetes, me prove por exames. Quero ver os exames objetivos desse desequilíbrio químico no cérebro. E quero ver quais são as causas desse desequilíbrio químico no cérebro. E quero ver isso em exames objetivos, não em tabelinha subjetiva, ambígua. Seu filho fala em excesso. Excesso para quem? Se a gente fosse realmente considerar os psicoativos, as drogas psiquiátricas, como válidas para certos tipos de comportamento, assim como é o álcool, para socialização para muitas pessoas, elas tomando uma dose de álcool, relaxam e socializam melhor nas questões sociais. Nós então poderíamos comparar as drogas psiquiátricas com o doping. O que vocês acham do doping? Essa palavra já vem carregada, né? O que os atletas acham do doping? Por que achamos que o doping é errado moralmente? Porque ele aliena aquela pessoa que toma o esforço. Que esforço que ela aliena? O desenvolvimento ou aprimoramento das suas capacidades, das suas potencialidades, das suas virtudes físicas
naquele esporte. Além de colocar uma vantagem para quem toma, injusta em relação aos outros que não estão tomando, que estão dentro dos parâmetros físicos e biológicos que eles têm, ultrapassar os seus limites. Então, o doping tem um fator de injustiça acoplado a ele. Ou vamos dar doping para todos, ou não pode ser só para alguns. Tem mais dinheiro, tem mais acesso. Então, parte do princípio que ninguém pode tomar uma substância que ajude o seu melhor desempenho em alguma atividade. É injusto? E também tem a questão da própria pessoa, que tomando uma substância que ajude nas suas potencialidades, está alienando ou não tornando real, ou se afastando do real de quem ela é a partir daquele esforço. Ela se aliena a si mesma. Poderá ela dormir tranquilamente dizendo, eu consegui com meus próprios esforços? Se isso não for um problema para ela, ela pode dormir tranquila. Mas efetivamente ela não vai poder dizer em qual parte é realmente dela e qual parte ela foi ajudada por uma substância que tornou ela uma coisa que ela não seria capaz de fazer sem a substância. Então, a gente... Ah, meu filho precisa de um psicoativo ali para prestar atenção à aula, tem TDAH. Não seria um doping isso? Não seria uma vantagem frente aos outros? Não dá para todo mundo, então, né? É o que está acontecendo nas escolas. Não dá para todo mundo. As escolas... Não tem nada a ver com isso. Nós não diagnosticamos, mas se vem um pai e uma mãe com um laudo, então a gente tem que fazer alguma, tem que fazer nada. Olha aqui, pais, seu filho está precisando de ajuda, nós temos aqui professoras particulares e professores particulares que podemos ajudar, temos aqui uma coordenação educacional, orientação educacional, nós temos uma rede de apoio para ajudá-lo a superar as suas dificuldades. É isso que uma escola poderia fazer e evitar que esse diagnóstico chegasse a eles. E concentrar no humano, que é o que dizem que eles são, humanistas, porque tratam de pessoas, e concentrar no humano as suas potencialidades. Ah, isso quer dizer, então, que todo mundo vai conseguir superar as suas agruras da vida? Não, claro que não. Mas no processo, pode ser que sejam bem melhor do que antes. Ou então, para mim, isso é um doping, né? Há discussão entre músicos também. O músico que vai entrar para fazer uma grande apresentação, toma lá um barbitúrico antes, uma anfetamina para ficar mais concentrado. Alguns dizem que ele está trapaceando. Outros dizem, não, mas sem isso eu não consigo tocar. Então você deveria arrumar maneiras de aprender a se controlar. Ah, mas não consigo fazer por todo. Então mostre que você é capaz. Há muita discussão isso, inclusive, no teatro, na música, no esporte. Seria uma trapaça, então, dar um psicoativo para uma criança, frente aos outros que não têm e que estão se esforçando. E a gente ensina desde pequeno para as crianças e para os jovens que eles não precisam dar conta, tem uma grande parte da sua, ou parte da sua existência, da qual eles podem jogar sob a responsabilidade de alguma coisa fantasiosa. Ah, é o demônio que me tira a concentração, é uma fantasia que aparece na minha cabeça, eu baixo um espírito na hora, ou eu tenho uma doença química no cérebro. É tudo na mesma ordem. A gente ensina para as crianças que elas podem fantasiar e aceitar as fantasias como se fossem reais e alienar parte de si mesmo para o resto da vida.
não precisa mais tanto esforço, não precisa mais tanto sofrimento. Para que fazer tanto sofrimento? Para que estudar mais? Para que organizar a vida? Para que organizar a vida dos pais ao redor? Para que a escola vai precisar colocar pessoas à disposição disso? Não, vamos diretamente para o atalho, vamos para um remedinho, todo mundo fica feliz, a criança aprende que na vida mais adiante, quando ela precisar de algum esforço a mais, ela vai encontrar um outro barbitúrico por aí, dado pelo mercado negro, ou pelo pessoal aí do tráfico. Nada que um remedinho não resolva. E se a gente for também querer levar adiante essa falácia epistemológica, essa fábula da, da doença mental na categoria do biológico, em causa biológica, nós poderíamos também pensar, já que gostam de fazer essa comparação da insulina com a diabetes, então eu vou trazer uma outra comparação para vocês, que adoram essa comparação, que não tem nenhuma validade lógica, a da insulina com a diabetes, pro diabético. Atletas e até atletas de clube, de final de semana, quando tem uma lesão na articulação, normalmente, cotovelo, pulso, joelho, tornozelo, não querem deixar de jogar final de semana com os amigos, jogar aquele torneizinho, o que eles fazem? Fazem uma infiltração ou tomam um pouco de cortisona. E aí, o que eles fazem? Se sentem bem, não dói nada no outro dia. Estão novos. O que eles fazem? Vão lá e jogam como nunca, se esforçam, correm, exageram no esporte, porque não sentem nada. Passa o efeito do cortisona, da infiltração, o que aparece? A lesão piorou. Que agora vai ter que tomar uma dose maior de cortisona. Não, entrar na faca, nem pensar, operar, não. Fazer um tratamento, uma fisioterapia, uma academia, reforço muscular é muito tempo. Demora demais. Uma dosezinha maior na próxima vez, sempre tem um médico que vai dar. Eles compram aí, conseguem de outra forma. É a mesma coisa com as drogas psiquiátricas. Ela ajuda, tira na causa, se bem que aqui tem uma causa, né? Tem uma causa. Nas questões comportamentais também tem causa. Só que são de outro tipo. Aqui, a cortisona tem uma causa física objetiva, uma inflamação, um desgaste em algum lugar do corpo, que a cortisona mascara isso. E a pessoa achando que está boa, faz mais e piora. Isso torna uma bola de neve. Então, a pessoa tem um problema mental ou comportamental. Aí dá uma droga psiquiátrica com a falácia de que tem um desequilíbrio químico no cérebro, biológico. Essa pessoa fica prostrada, porque ela está drogada, dá uma certa euforia, um certo relaxamento, a pessoa se sente fora do ar completamente, consegue em algum momento prestar atenção ali, relaxar o espírito, não pensar nos problemas, mas o que aconteceu com os problemas? E quando passar, o efeito da droga, como é que acontece? Porque tem causas também que fazem as pessoas sofrerem. Quais são? Sociais, políticas, éticas, morais, interpessoais, sobre si mesmo, sobre o mundo, de relacionamento da nossa estrutura interna e aquilo que perfaz ela, com aquilo que o mundo nos oferece e que nós temos diálogo com as pessoas. As causas estão ali. É uma família desestruturada, ou é um pai e uma mãe que abandona, que é completamente desorganizado, ou uma turma na escola que exclui, ou uma professora que pega no pé, ou pega no pé do outro. Ainda existe isso, de professores pegarem no pé dos alunos. Os vieses existem ainda e vão existir por muito tempo. Ou uma questão familiar, ou de vizinhos. Sim, há causas.
sociomorais, culturais, políticas, e é através da reestruturação interna que essa pessoa pode lidar melhor com isso. É através da restauração da sua estrutura de pensamento, ou de sua mente, ou de seus conceitos, de seus pensamentos, de suas crenças, que as pessoas aprendem a lidar melhor com o mundo. Assim é desde a antiguidade. Por que agora mudou? Por que agora medicaliza-se os comportamentos, em vez de tratá-los como são, comportamentos ligados a juízos, pensamentos, motivos, crenças, sensações, das quais a medicina nada tem a ver com isso. Muito menos na psiquiatria biológica. Então, sim, mais um mito, espero aqui, que começa a se desfazer. O argumento de que dar uma droga psiquiátrica, um psicoativo viciante, uma metanfetamina, que está no mesmo nível de uma cocaína, de uma heroína, para uma criança, para adolescente em formação, não é o mesmo que dar insulina para diabéticos. Nem em questão de categoria, nem em questão de droga. São drogas completamente diferentes. Então, nós aqui que estamos tentando desinterpretar este mundo que nos aparece, estamos tentando aqui refazer, ressignificar o que aparece já interpretado por essas instâncias que têm os seus motivos escusos porque não estão evidentes nessa linguagem que traz para a gente, nessa falácia, com essa linguagem enganadora que querem que a gente engula. Não aceitemos mais esse argumento. Vai estudar medicina, psiquiatra biológico, psicóloga, psicólogo, psicanalista. Seriamente. E vá fazer um pouco de lógica. E quem sabe um pouco de filosofia. Para compreender as falácias que também eles devem estar recebendo, porque também acredito que as pessoas que vendem os psicotrópicos digam isso para eles. Deve vir lá do marketing da indústria farmacêutica, essa bobagem. Devem vender para eles, eles aceitam e passam adiante. Vamos desinterpretar o mundo para ver o que ele é, o que aparece de verdade atrás dessas narrativas. E não aceitemos mais esse argumento falacioso de que dar um psicotrópico, um psicoativo para uma criança, um adolescente, é mesmo dar insulina para um diabético. Muito bem, se gostaram do vídeo, quiserem dar um like e compartilhar para mais pessoas conhecerem sobre a antipsiquiatria, por favor. E se tiverem também alguma dúvida ou sugestão, só colocar ali nos comentários, que à medida que eu vou conseguindo, eu vou respondendo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.